Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Nesse momento eu convido a todos para acalmarem seus corações e nesse momento nós vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações para fazer a abertura do trabalho de hoje. E neste momento, dá licença, eu vou tirar para... Nesse momento nós vamos unindo aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, aos mentores desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, aos mentores da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos chegando aos irmãos da higienização, pedindo que façam a higienização de toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo esse piso térreo, todo o piso superior, mas principalmente em nossos corações, em nossos pensamentos. Na certeza deste auxílio agradecemos e vamos nos unindo aos irmãos da proteção, formando um halo luminoso, protegendo, amparando, guardando toda a casa, todo o trabalho a ser desenvolvido, evitando forças contrárias à paz e à tranquilidade. Também nesta certeza agradecemos e vamos nos unindo às fraternidades amigas, com elas chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil, que possamos contribuir levando o Evangelho a quem se aproximar, mesmo que virtualmente, com palavras, com mensagens, mas principalmente com atitudes de amor, de respeito e fraternidade. E assim vamos chegando a Maria, Mãe de Jesus. E a Maria vamos agradecendo pelo seu amor, pela sua proteção. Com ela vamos chegando a seu Filho Jesus, o nosso Mestre. Ao Mestre Jesus agradecemos pelo caminho do Evangelho. E com Jesus vamos em direção ao Pai. E ao Pai vamos agradecendo por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de aprendizado, de trabalho, e agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Em silêncio, podemos fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teus são reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos. O capítulo de hoje é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E nós vamos falar hoje de piedade filial. O mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo que a caridade ordena para com o próximo. O que a gente entende por isso, né? Que auxiliar ao próximo, praticar a caridade com o próximo, é um dever de todo cristão.
Porém, com os nossos pais, essa caridade é muito maior, né? Pois eles permitiram a nossa existência, né? Quantos, né? Aí eu não estou julgando quem fez ou deixou de fazer, é só para a gente entender. Quantos tentaram nascer e foram abortados? Então só aí a gente já tem que agradecer porque conseguimos estar aqui, né? Não fomos, nesta encarnação pelo menos, né, cortada a nossa possibilidade de estar aqui. Então nós já temos essa gratidão àqueles que permitiram a nossa existência. Aí alguns podem falar assim, nossa, mas meu pai foi muito ruim, ou minha mãe, ou alguém, pode ser que alguém aqui tenha sido abandonado, né, pelo pai ou pela mãe, mas de qualquer forma foi permitido a existência. Só por isso já vale o agradecimento. Quantos estão tentando reencarnar e não tem chance? Então, se a gente já está aqui, já tem esse agradecimento. Mesmo que a gente tenha as dificuldades com os pais, ou como eu citei, exemplo de repente, por algum motivo, né, foi abandonado por esses que permitiram a vida. E aí, então, se a gente já deve auxiliar ao próximo, ao desconhecido, imagina para estes que permitiram a nossa existência, né? Quantas vezes eu falo mãe, pai, mas de repente alguém, né, foi criado por uma avó, por um tio, aquele que fez o papel de mãe ou de pai, não necessariamente a mãe e o pai biológico, né? Muitas vezes o que acontece tem gente que tem pais em casa, idosos, mas na realidade não trata com o carinho e a atenção que devia, né? Às vezes, até como aqui até cita o exemplo, né? Os pais idosos, às vezes, por já serem aposentados, por estarem dentro de casa, né? Tipo, o filho vai sair para trabalhar, vai não sei o quê, e acaba que os pais acabam sendo os empregados, né? Entre aspas. Sobrecarrega o pai ali de trabalho, ou se já é uma pessoa que já está bem debilitada, que não tem condições de fazer, né? Se já por algum motivo tem alguma doença, alguma coisa que está debilitada, às vezes faz aquela coisa com má vontade, sem cuidado, sem carinho, no supetão, né? E esquece, né? E fala, mas eu tenho que trabalhar, porque não sei o quê, parará. Mas esquece que quando era pequenininho, quantas vezes chorou, ficou doente essa mãe, ou esse pai, ou essa pessoa que cuidou. Vou falar essa pessoa para ficar mais, né? Para não ficar repetindo toda hora o pai, a mãe. Mas essa pessoa que teve todo esse cuidado para que a gente chegasse até aqui, né? Será que ela não merece essa retribuição de atenção, de carinho? Né? Mesmo que eu fique uma noite inteira sem dormir, mas que eu possa dar atenção àquele que está precisando? Será que ela não fez isso lá quando a gente era pequenininho, que teve doença, que teve problemas, não conseguia dormir? Então, a piedade filial está relacionada a gente ter realmente piedade, ter cuidado, ter atenção para aquele que cuidou da gente quando a gente era pequeno. E que nós sempre seremos as crianças desses pais. Mesmo que a gente hoje já seja adulto e que a gente já seja até mais velho. Mas para aquele pai, a gente sempre vai ser criança. Né? Então, só que agora a gente inverte os papéis. Antes eles cuidavam da gente e agora a gente cuida deles. Mas não adianta só cuidar por cuidar. Põe uma pessoa lá, E aí? Eu consigo ajudar o de fora, mas eu não consigo ajudar o de dentro. E quem está dentro, o principal objetivo
é o entendimento, por mais difícil que seja. É dentro de casa que a gente tem as principais arestas a serem aparadas, né? Um amparando o outro, e essas arestas têm que ser aparadas. Não estou dizendo que é fácil. Tenho certeza que não. Mas é um treino, como vocês já escutaram eu falar isso aqui umas 500 vezes, e eu vou continuar falando. É um treino. A gente tem que perceber que, de repente, eu estou na correria, nossa, nem um bom dia eu falei, não fui ver nem como é que tá, se dormiu bem, se não dormiu, se alimentou, se está se sentindo bem. Então é uma coisa pra gente pensar. E principalmente os pais, a mãe, a primeira infância, quando cuida da gente pequenininha, a primeira infância é fundamental, né? Para o desenvolvimento. Sim, senhora. Exatamente. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância, que com a vida material deram-lhe a vida moral e muitas vezes se obrigaram a duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com toda certeza numa outra existência em que sofrerá o que fez a outro sofrer. Então aqui é tudo a lei do retorno, né? Então, de repente, isso também acontece. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a este censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei de caridade estabelecesse pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais? Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmos que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, pode, no segundo, considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Então, além de, se alguém maltrata, esquece, ou aquele que criou, além de ser ingrato, está faltando com a caridade. Então, é duplamente, está se comprometendo duplamente, Que a gente sabe tudo que a gente faz aqui é compromisso nosso. Ninguém vai responder pelos nossos atos. Cada um responde pelo seu. Seja nessa mesma ou na próxima existência, Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque então promete como recompensa a vida na terra e não na vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, que foram suprimidas na forma moderna do Decálogo, e por isso alteraram-lhe completamente a significação. Para compreender essas palavras, é preciso voltar às ideias, aos pensamentos dos hebreus naquela época em que foram ditas. Por quê? Porque naquela época, ninguém sabia ainda não falavam, hoje como nós estamos aqui reunidos, numa casa espírita, não se falava de vidas passadas, de vidas, Até hoje existe preconceito para falar, imagina naquela época, Mesmo que alguém sentisse, que alguém visse, percebesse, ficava quieto, tinha medo de falar. Quantas coisas horrorosas aconteciam quando falava que via alguma coisa, Quantos foram queimados, quantas coisas aconteceram aí no passado. E aí, a gente traz outro item, do evangelho de hoje, que é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: ele tinha perdido o espírito.
Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando a gente escuta isso, você fala: nossa, mas Jesus está negando a mãe e os irmãos? Não. Ele estava dando um exemplo, ele estava querendo mostrar, né, àqueles que estavam com ele, que quem segue os mandamentos, quem o acompanha, quem estão ali, são irmãos também, né? São aqueles que o acompanham. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar estas consequências rigorosas, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. O que está trazendo aqui? Porque de repente quando colocaram, que quando escreveram o evangelho, não foi ao vivo, né? Não foi ali enquanto estava acontecendo. E muitas palavras, quando foram traduzidas, às vezes foram traduzidas erradas. E elas, para não mudar, né, o que foi feito naquela época, ele continua sendo reproduzido assim, só que aí tem a interpretação, né? E a gente vê, é isso que a gente quando vê, Jesus jamais negaria a mãe e os irmãos, sendo que ele sempre pregou. A gente acabou de falar aqui da piedade filial, a gente acabou de falar do amor, né? Então o amor que Jesus tinha, jamais ele negaria, né? A gente sabe que os irmãos dele, né, não tinham uma simpatia com ele, não acreditavam no que ele fazia. Os próprios irmãos não acreditavam, né? Os irmãos de carne, né, não acreditavam. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e os seus ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo, isso os irmãos dele. Parece que até certo ponto partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família, e São João afirmava positivamente: não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro, também ela parecia não fazer uma ideia muito exata de sua missão, pois ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor-se que houvesse renegado sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Então, essas palavras, né, esse trecho do evangelho que eu li, justamente, então, ali quando foi traduzido, algumas palavras trouxeram como é que eu posso dizer? Como se ele tivesse negado, mas não é. O que ele quis dizer ali é preciso, portanto, procurar um outro significado para estas palavras de Jesus, quase sempre encobertas sob forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar o ensinamento. Aproveitou, então, a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Então, ele quis dizer que, quando ele falou nisso, é que realmente a família corporal, como foi dito aqui, estava lá fora. Mas que aqueles que estavam ali compartilhando do ensinamento, que estavam ali junto com ele, firme no propósito, é que eram a mãe e irmão dele, né? No caso aqui, espiritual. Espero que tenha dado para entender. Deu para entender? Então, agora a gente vai falar mesmo aqui de parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém, o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho.
Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, a gente sabe que o corpo e o espírito, né, eles são separados, né? E que o corpo vem do corpo. Por quê? Porque tem células que se juntam, tanto feminina quanto masculina, formando um óvulo que vai, né, toda a genética aí transformando até virar uma criança, né, um feto, um bebê. Então essa é a parte material, a parte física. Então essa sim tem herança genética do pai e herança genética da mãe. Agora o espírito, não. O espírito não é a união do pai com a mãe que vai criar esse espírito. Esse espírito já existe e ele aproveita a oportunidade desse pai e mãe para utilizar esse corpo, né, que está sendo criado. Quer dizer, na realidade o espírito se aproxima antes da formação do corpo, né? Então, quando o casal está programando, ou mesmo se não está programando, mas, né, se está para acontecer a concepção, existe a necessidade, né, do masculino e do feminino, mas o espírito já se aproxima. E quando esse feto for feito, quando quando já for, essa célula for fecundada, já existe um espírito acompanhando. Ele está ali aguardando a oportunidade dele desta encarnação. Por isso que o aborto não deve acontecer. Eu já estou tirando, não é só a célula que está ali, né? Já existe um espírito próximo, já tem um espírito contando, né, o tempo para ele. Nossa, eu tenho uma oportunidade de reencarnar. E se, né, a mãe, a família faz o aborto, já está tirando essa oportunidade, né? Então, parentesco corporal, parentesco espiritual. O corporal, como eu disse, né, são células que a gente doa e forma. O espírito é aquele que vem, que está precisando, que foi escolhido, foi combinado lá no plano espiritual para fazer parte daquela família. Geralmente, não é à toa, não é qualquer um que está passeando por lá, opa, tem uma chance aqui, bum, e vem. Não, isso também foi combinado. No plano espiritual foi combinado, olha, esse espírito precisa passar por uma situação onde ele já teve algum problema com aquele que está encarnado, aquela mãe ou aquele pai, e eles precisam se entender. Tem que ter um entendimento entre eles. Então é dada a oportunidade de encarnar junto com aqueles. E assim sucessivamente, né? Então, e geralmente, vamos ser sinceros, é dentro da família que às vezes a gente tem as pessoas que a gente tem mais dificuldade. Por quê? Porque é ali que é o grande aprendizado. Às vezes a gente é capaz de entender, de compreender, de aceitar melhor as dificuldades de um estranho do que as dificuldades daquele que convive com a gente. Por quê? Porque é o nosso calo. E quem gosta de estar com o pé apertado, machucando com o calo? Ninguém. Né? E aí a gente vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, para encerrar. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e efeitos. O Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano.
Então, a gente vem falando, a gente praticamente já falou nisso, né? Justamente da ingratidão. A gente vê que, foi como eu já citei, que existem pessoas, ou então tem uma situação, né? Onde pessoas, quando estão doentes, é que às vezes as pessoas acham que quando a pessoa está doente, quando a pessoa morre, aí virou santo, né? E não é, né? Do jeito que nós estamos aqui, é o jeito que vamos passar para o lado de lá. Se nós aqui somos uma pessoa do bem, passaremos como uma pessoa do bem. Se não somos do bem, passaremos para lá também sem ser do bem, né? Então, por isso que a gente fala que é aqui que a gente tem que tentar acertar as arestas o maior número possível. Porque se a gente não acertar aqui, depois no plano espiritual, a gente vai ter dificuldade também. E a possibilidade de voltar, de ter outra chance de encarnar para tentar acertar as arestas, cada vez está mais difícil. Parem e pensem. Não precisa ir muito longe. Até pouco tempo, avós da gente tinham quantos filhos? Os pais da gente tiveram quantos filhos? Quantos nós tivemos? Então a oportunidade de nascer está mais difícil, de reencarnar. As pessoas estão evitando filhos. Então, quando a gente está na erraticidade, é o termo utilizado quando a gente está no plano espiritual, esperando, né, para voltar, cada vez está mais difícil. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível esse momento, essa oportunidade, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar para conseguir mais uma chance. Então, a hora é agora. Eu não estou dizendo que todo mundo vai estalar dedinho e virar, todo mundo virar santo. Não vai. Mas se a gente já conseguir acertar algumas arestas, o quanto a gente conseguir fazer agora, vai melhorar para a próxima. Né? Porque sabe lá quando vai ter outra chance. Porque cada vez, né, reduz-se o número de filhos. Então, a oportunidade de reencarnar está cada vez menor. Né? Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, né, será que eu conduzi para o bem? Será que eu deixei a Deus dará? A responsabilidade que me foi dada? Não é apenas colocar mais um filho no mundo, mas a responsabilidade de fazer com que essa pessoa encontre o caminho da luz, o caminho de Deus, o caminho do amor, o caminho do respeito, da melhoria. É fácil? Não. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Né? Aqui não é o mundo de provas e expiações? Então, todos estão passando por provas e expiações, por dificuldades, responsabilidades assumidas. Se estamos aqui, assumimos responsabilidade. Vamos conseguir cumprir todas? Com certeza não. Mas o maior número possível é interessante que se faça. Então, por isso que a gente fala aí, hoje a gente tem possibilidade de conduzir filhos, netos, sobrinhos. Tem evangelizar. Por exemplo, aqui, vou citar o exemplo daqui. Nós temos evangelização infantil, nós temos a pré-mocidade, nós temos a mocidade.
Então, nós adultos, aqui nós temos a escola de aprendizes do Evangelho, onde esse principal objetivo é a reforma íntima. Então, o que eu falo? Nós, muitas vezes, já adultos, nós estamos cheios de nossos defeitos que nós precisamos fazer uma reforma. É igual aquela casa que já está há muito tempo construída e a gente tem que estar reformando. Então, nós precisamos de reforma. Mas se a gente construir a criança já no caminho certo, essa criança, quando chegar adulto, talvez ela não precise de reforma. Ela já foi construída de uma maneira melhor. Então é isso que a gente tem que pensar. Aí tem hora que a gente fala assim, mas evangelização é sábado de manhã, eu trabalho a semana inteira, vou ter que acordar cedo. Será que não vale a pena ter um filho construído com boas orientações, para lá na frente depois não se arrepender daqueles dias que eu fiquei dormindo no sábado de manhã? É algo para a gente pensar, não é mesmo? Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela e disse, podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas, um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação. E mais tarde, vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. E a hora já avançou, né? Mas o que a gente traz só para resumir aqui? A ingratidão dos filhos, né? A piedade filial e também do parentesco corporal e espiritual, né? Então, a piedade, que a gente deve cuidar dos nossos pais, né? Ou daqueles que nos criaram, com maior respeito, por mais difícil que tenha sido, mesmo que tenha sido um pai, uma mãe ou alguém que criou, ruim pelos motivos dele, mas se estão juntos é porque tem um porquê. E que esse porquê, que a gente compreenda que a gente não precisa rebater, não, como se fosse assim, vingar, né? Eu fui maltratado, agora eu vou maltratar. Não! Com certeza tem coisas aí de outras vidas que vocês desentenderam e por isso estão juntos. Agora é o momento de retribuir o mal com o bem. Quem de nós já não, alguma pessoa que não é muito chegado, muito afim, mas quando a pessoa, às vezes num perigo ou numa situação difícil, essa pessoa acabou ajudando, e aí você fala, nossa, e eu não gosto dessa pessoa, né? E ela tá me fazendo bem. Não é tão bom a gente receber o bem? Como é gostoso. Às vezes um sorriso. Às vezes a gente tá triste, tem alguma coisa que não tá legal. Às vezes uma pessoa até estranha. Dá um sorriso ou pergunta, você está bem? Isso já é um motivo para a gente agradecer. Não é verdade? Então, que a gente saiba, que a gente consiga. Não estou dizendo que seja fácil. Que a gente consiga, né, analisar o nosso dia a dia, analisar as nossas atitudes e tentar. Eu sei que a gente não vai acertar em todas as vezes,
mas tentar acertar o maior número possível de vezes, de auxiliar aquele que nos pede, aquele que precisa da nossa ajuda, para que ele também se perdoe, para que ele também consiga encontrar seu equilíbrio. E assim, eu agradeço a oportunidade. Depois vocês, cada um lê em casa o Evangelho, né? O capítulo 14. E agora eu convido para a gente fazer as nossas vibrações, né? Vamos fechando os nossos olhos e nesse momento pedindo que o plano de luz capte de nossos corações as nossas melhores energias e que essas energias sejam somadas, encaminhadas onde houver maior necessidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Que as nossas energias possam ser levadas aos hospitais, aos orfanatos, asilos, casas de saúde, que possa chegar nos presídios, cadeias, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, aos nossos irmãos que reencarnaram, que sejam bem recebidos, aqueles que desencarnaram, que possam também ser encaminhados pelos socorristas do espaço a locais de tratamento conforme a possibilidade de auxílio. E assim, Senhor, que a Tua luz nos ilumine, nos proteja, nos ampare, que as nossas vibrações cheguem em nossos lares, aos nossos entes queridos que lá ficaram, vizinhos, amigos, parentes, supostos inimigos. E enfim, Senhor, vibramos por essa casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos auxilia, por todos os trabalhos aqui realizados, estudos, por todos que estão por vir. E neste momento pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, mais confiança e aceitação da vossa vontade. Que assim seja. Todos bem?